número de nascimentos no Brasil no primeiro semestre do ano é o menor desde 2012, com base em dados da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais. 1.500.000 nascimentos em 2022 contra 1.700.000 em 2012. No Diálogos da Cidade de hoje falaremos sobre planejamento familiar e eu recebo a Janaína Dias, que é psicóloga clínica e especialista em perinatalidade, e também a ginecologista e obstetra Estela Cupim. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Bom, eu quero começar então falando, Estela, o que é de fato um planejamento familiar? Você como médica obstetra, explica um pouquinho pra gente o que de fato muitas pessoas às vezes confundem, né, o que é esse planejamento? Planejamento familiar é a proposta de decidir e se planejar a família, aquele núcleo familiar, independente de como ele é composto, de quantos filhos vai ter. Se quer ter filhos ou não e quantos serão. Até quando aquela família vai estar aberta para receber um novo integrante ou se já concluiu a formação dela. Independente do método que a família vai escolher para isso. Isso é planejamento familiar. Gostaria de complementar, Estela? Perdão, Janaína? Não, ela falou mesmo que realmente é o planejamento familiar, né? Que vem desse desejo, né, de iniciar uma família, de ter filhos, ou realmente de optar pela opção de decidir que não deseja ter filhos. E vocês acreditam, hoje nós tivemos, né, como mencionei no início, uma queda na taxa de natalidade ao longo dos anos, né? Assim, a gente tem percebido essa redução, acho que a nível mundial, não só aqui no Brasil, né? Vocês devem isso a uma mudança na estrutura da sociedade ou vocês acham que é justamente o planejamento familiar que está sendo visto com outros olhos, né, que está sendo priorizado? Como que vocês que estão no dia a dia e na prática, vocês avaliam isso? Quem quer começar? Pode ser, assim, na minha visão, eu acredito que ainda o planejamento familiar é algo que as pessoas não fazem planejando, né? A família geralmente ela acontece quando você vê os índices, né? Os índices de adolescentes, os índices de mulheres que têm filhos sem desejar ter filhos, você vê que é algo que não foi planejado. Então, acredito que geralmente a família inicia assim, sem o planejamento. É mais por uma consciência, talvez, isso não pode estar diminuindo, por uma consciência de questão de custo, de valores, de investimento. Que hoje, quando você pensa em ter filhos, né? Você também vai pensar nessa questão que é a questão financeira. Estela? E eu acredito também que a redução da natalidade tem a ver muito pela inserção da mulher, cada vez mais, né, no trabalho, mercado de trabalho, e esse postergar a maternidade, o início da maternidade quando é possível. Né? Então a gente está falando de deixar a maternidade um pouquinho para depois, para primeiro fazer a faculdade, estabelecer profissionalmente. Isso naturalmente vai reduzir a natalidade, porque o tempo reprodutivo daquela mulher vai ficar reduzido. É verdade. Sim. A mulher, ela, né, a gente até falava antes de começar o programa, né, porque a mulher ela ainda é muito cobrada em relação a casar, precisa ter filhos. Hoje, com essa independência das mulheres, ainda existe a cobrança, mas a gente vê que é muito mais... As mulheres, elas falam com mais naturalidade, né? Eu não quero ter filhos, né? Que é uma decisão que só depende dela, né? E não de terceiros. Exatamente. Bacana. Bom, e aí, falando sobre o planejamento familiar, nós temos uma lei federal, né? A Lei 9.263, do planejamento familiar. Tiveram algumas mudanças, é isso? A Lei do Planejamento Familiar de 1996, ela prevê o planejamento, o que o SUS vai garantir e tudo mais, e tem a parte que fala sobre a laqueadura especificamente, né? E essa parte da laqueadura mudou, porque algumas regras em relação à laqueadura que era da lei anterior, agora entrou em vigor em março, se eu não me engano, 4 de março, e mudou, e algumas coisas mudaram. Posso falar, né, o que mudou, o que era antes para se fazer uma laqueadura. Mas eu gosto sempre de lembrar que planejamento familiar não é a mesma coisa que fazer apenas laqueadura. É muito além, né? É muito além, é uma discussão muito além. Mas o que mudou para a laqueadura foi a idade, que diminuiu, era 25 anos, a idade mínima agora é 21. A idade mínima continua tendo necessário 2 filhos, mas é 21 anos ou 2 filhos.
Então, qualquer pessoa acima de 18 anos que já tenha 2 filhos pode fazer laqueadura, isso sempre foi assim. E antes precisava de uma autorização expressa do parceiro, ou companheiro, ou união estável, enfim. Agora não precisa mais, né? Antes tinha uma proibição de que a laqueadura fosse feita no momento do parto. É verdade. Hoje não tem mais, desde que a mulher tenha expressado o desejo pelo menos 60 dias antes. Então, que ela tenha expressado o desejo, no SUS tem um protocolo geralmente de assinaturas e tudo mais, então que ela tenha expressado esse desejo 60 dias antes. Foram essas mudanças que eu me lembro, tá? E então mudou isso, assim. Então ampliar direitos é sempre bom, né? Mas isso não significa, apenas isso não é fazer planejamento familiar, né? Então vai muito mais, existem outros métodos e tudo mais. Gostaria de complementar? E vocês veem hoje, né, que o planejamento familiar ele é, né, oferecido também pelo SUS. Como que vocês avaliam essa condição hoje, né? Nós temos um país grande, um país em proporções continentais, né? Naturalmente tem as suas dificuldades. Como que vocês analisam? Vocês acham que estamos no caminho? Ainda é um sistema falho, que precisa de mais recursos, mais políticas públicas? Como que vocês avaliam? Eu acredito que pode até estar no caminho, né? Mas acontece que o sistema ainda é falho, porque muitas mulheres ainda não têm um acesso ao sistema de saúde público com tanta facilidade. Quando você olha os números aí que vão fazer a própria cirurgia, se inscrever nesse programa, então não é tão rápido, né, as decisões, tudo. Então, acho que falta uma parte de educação, né, de conscientização, para que essa família possa, sim, planejar com mais consciência, né, de se ter filho ou não ter filho. Estela? Se você me pergunta se o sistema funciona e se as pessoas têm acesso ao planejamento familiar, o sistema está lá, a pessoa precisa chegar até ele. Isso mesmo. Né? Se a gente fala de SUS, se a gente for falar principalmente de adolescentes ou em populações com vulnerabilidade social, para ter acesso, vamos falar em adolescente, para adolescente pensar que não, eu vou procurar algum método anticoncepcional, vou discutir um planejamento familiar, ela tem que começar isso antes de iniciar a vida sexual, ou assim que inicia, que seja, não tem problema. Mas ela precisaria ter um nível de consciência, né? Que vá até o sistema. Isso não é muito o que acontece, né? Principalmente em algumas regiões, né? Estamos ainda numa região privilegiada do país. Privilegiadas, mas né? ainda tem muitas adolescentes que vão pensar em planejamento familiar depois do primeiro filho. Né? Chega ao serviço de saúde, numa UBS, em algum lugar, grávida, faz o pré-natal e no pós-parto ela vai pensar em solicitar um DIU, em solicitar um método hormonal que seja, entendeu? Então, para chegar até acessar o serviço antes de que a família se inicie, sem que ela tivesse planejado, isso a gente não está nesse ponto, não. E aí você fala do... Eu acredito. Até porque eles ainda não têm consciência, né? No sentido que se iniciou a vida sexual, já existe a chance de construir uma família, de engravidar. Então, por não ter essa consciência, que vai mais para o desejo, ainda mais adolescente, que é uma fase de impulso, desejo de descoberta, acaba, infelizmente, não tendo essa consciência e engravidando. Sim, infelizmente, por quê? Né? Porque gera um impacto na vida, no desenvolvimento dele. Filho, é bênção, mas acontece que precisa sim ser planejado e pensado. Certo, sim. Vocês duas, né, mencionaram sobre informação, né? Que o ideal é pensar no planejamento familiar antes, né, de se iniciar uma relação, de se ter um filho. E aí também a gente tem que falar da importância da educação, da informação, né? A informação é a principal ferramenta também para que a gente consiga desenvolver um planejamento familiar de qualidade. E aí, né, ter diálogos, né? A gente sabe que muitas famílias não têm esse diálogo, né, de estar conversando ou ser falado em escola, que seja, né, que o seu nicho, que o seu convívio social, este assunto não seja um tabu, né? Eu mesma tive uma colega que ela acreditava que só precisava tomar um anticoncepcional e ter relação, que ela não ia engravidar.
Então ela tomou um comprimido apenas do anticoncepcional de uso contínuo e ela engravidou. Foi a primeira relação que ela teve na vida. E ela falou, nossa, Janaína, eu não sabia. Então, assim, falta de informação. Sem dúvida. Quer complementar? Eu acho que é isso, né? A educação sexual ainda é um tabu. A gente ainda discute, né, como sociedade, em muitas esferas, em que momento ela tem que iniciar, né? E a educação sexual em escolas, por exemplo, fica muito ligada em doenças, em métodos, e o adolescente não quer saber disso, né? Como disse, o adolescente, ele está nos seus impulsos, está no seu desejo, que é a né? forma de chegar também, né? Como ser atrativo para os adolescentes. Acho que isso é uma discussão de um programa inteiro. Como fazer uma educação sexual para o adolescente que seja, de fato, efetiva, né? E tem uma outra coisa que eu vejo também, que é interessante de a gente ponderar, apesar de que a gente não vai ter resposta, por que a gestação na adolescência é mais comum em classes menos favorecidas e não tão comum na gestação em classes mais favorecidas financeiramente e economicamente, né? Eu sinto, numa experiência que eu tenho, né, uma experiência de trabalhar em UBS, na rede básica e agora no pré-natal de alto risco, que a adolescente de uma classe social mais baixa, ela não tem uma perspectiva, né? Então, isso é um reflexo também em que situação ela está socialmente falando. Sim. Né? Ela com 16 anos, ela não tem uma perspectiva de daqui a 2 anos estar na faculdade. Sim. Infelizmente. Então, a vida vai indo. A vida vai indo. E aí, com 18 anos, ela vai ter filho. E Com 17, com 16. Até menos, né? Mais nova. E também essa questão da informação também, né? Sim. O acesso à informação, que hoje ela está mais acessível, mas não para todos, né? É importante a gente sair um pouco da bolha e ver que não são todas as pessoas que têm esse acesso. Então, né? Aí fica complicado nesse sentido também. Bom, a gente vai para a nossa primeira pausa de hoje e daqui a pouquinho nós voltamos com Diálogos da Cidade. Hoje nós estamos falando sobre planejamento familiar. Não saiam daí que voltamos já já. Estamos de volta com Diálogos da Cidade, hoje falando sobre planejamento familiar. Bom, a gente finalizou o último bloco falando sobre a importância da informação, do planejamento familiar começar desde cedo, né, antes da jovem, né, iniciar a vida sexual antes de ter esse filho. Janaína, você queria complementar? Eu queria complementar que ela falou sobre o motivo, que ela não sabia ainda uma resposta, né, sobre o motivo de acontecer muito nas famílias, às vezes, de baixa renda. E aí, quando se analisa essa família, né, se olha para a mãe, para o pai, para as avós, para a estrutura familiar que essa adolescente ou essa pessoa teve, muitas vezes os ciclos se repetem. Então, muitas vezes a pessoa, por não ter autoconhecimento, por não conhecer a sua história, por não ter acesso a muitas coisas na vida dela, acaba que ela, por não ter a perspectiva, como a doutora trouxe, ela só vai seguindo, né, seguindo a mesma forma que ela foi ensinada, ela repete o ciclo, repete o que foi ensinado e o que já foi vivido pelos antepassados dela. Sim, sim. E aí um ponto de vista colocar também, né, nas famílias de baixa renda, que vai se perpetuando a classe social, né, essa pobreza, porque ela não vai ter estrutura. A gente sabe que cuidar de um filho não é fácil, é necessário rede de apoio, aí se ela, né, muitas vezes é de baixa renda, ela não tem, às vezes não tem a mãe, não tem o pai, não tem a avó, por perto que seja, ela vai ter de deixar de estudar, né? Só tem ela para ficar com aquela criança, enfim, vai ficar sem oportunidades. Ela parando de estudar, logicamente ela vai conseguir subempregos, né? Vai ficar difícil dela conseguir crescer, né? Dentro de um sistema, né? Fica mais difícil porque ela não tem estudo. Ela contribui sim para o nível de pobreza, continuar sendo um nível mais baixo porque ela não tem acesso. Justamente, né, volta lá no passado a falta de conscientização, não ter acesso a essa educação para preveni-la, para que ela não possa, para que ela não repita esse mesmo ciclo familiar.
E a gente vê casos, né, você falou de baixa renda, às vezes jovens de 18, 22 anos já têm 3 filhos, né, 2, 3 filhos. É uma realidade muito comum, né? Você que atende SUS também, né, deve ter se deparado com isso já. É bastante frequente, né? A gente conversava no início, é bastante frequente gravidez em adolescentes, né, ainda. Sim. Ainda a gravidez na adolescência ainda é um problema de saúde pública. Né? Não é à toa que gestação na adolescência é uma classificação de pré-natal de alto risco, né? É relacionado a maior chance de desenvolver algumas doenças gestacionais, principalmente hipertensão gestacional e pré-eclâmpsia. Então, a gestação na adolescência é um problema, não só de saúde, mas social, né? Porque, como a gente já disse algumas vezes, o quanto isso vai impactar na vida, principalmente da mulher, é muito grande, né, no desenvolvimento e tudo pegar mais. Essa carga para ela, né, porque a mulher é mais afetada nesse sentido também, acaba sendo mais cobrada, né, principalmente nos primeiros anos e é complicado nesse sentido. Tem até um dado, né, que saiu do próprio SUS, que mais de 17 mil garotas de até 14 anos foram mães em 2021, de acordo com o SUS. É um desafio ainda, né, de saúde pública a ser trabalhado. E a gente falou das adolescentes, fora que não só essa questão, né, emocional, que a gente já vai falar, mas o corpo também não está preparado, né? Você vê meninas de, como falou aqui, 13, 14 anos, né, ainda não está preparado para isso, para gerar uma outra vida. A adolescente, ela está começando a amadurecer o seu eixo hormonal. Às vezes a menstruação não está nem estabelecida, né? Nos primeiros 2 anos da menstruação, a menstruação pode estar um pouco bagunçada. Às vezes a estrutura óssea, a estrutura pélvica pode ser pequena, às vezes não, mas às vezes sim. E o que é mais assustador, assim, na questão de risco gestacional, que é a pré-eclâmpsia, que é a hipertensão gestacional, é mais comum em adolescentes também, né? Por questões bioquímicas e tal, que eu acho que não vem aqui, mas que né? Então, a adolescente tem esses riscos, né? Independente dos riscos sociais e emocionais, ela tem riscos de fato, de físicos, de vida né? também, de vida, né? E para o bebê também, né? Acaba... Quando a gente fala de saúde emocional, né, da parte emocional, existe uma janela aí na vida da mulher que ela, sim, pode ocorrer algum transtorno, ela pode adoecer psiquicamente. A primeira janela é na adolescência. E a maior janela da vida da mulher é quando ela gesta pós-filho. Então, assim, ela junta 2 coisas juntos, né? O fato dela ser adolescente e dela também estar vivendo um momento de gestação, que é um momento que aumenta essa janela que ela pode adoecer. Porque, além de ela ser imatura, né, ela não tem maturidade psíquica, emocionalmente para viver tudo aquilo que está acontecendo, todo aquele processo, né? Ela não tem conhecimento. E ela não tem conhecimento do corpo, ela não tem conhecimento da história, e ela se depara, às vezes, era para estar numa fase, às vezes até brincando, hoje não, mas 13 anos, 12 anos, tem muitas adolescentes que são crianças, né, e está passando por um momento que vai exigir dela uma atitude adulta. E nesse momento ela não consegue ter uma atitude adulta, e aí sim ela precisa de apoio, e muitas vezes ela não vai ter esse apoio. Quando ela não tem esse apoio, ela pode adoecer, né? Além de adoecer, ela vai fazer escolhas na vida dela que poderiam ter sido diferentes se ela deixasse para ter esse filho mais tarde. Tanto que uma mulher que tem filho mais tarde, ela já está com a carreira dela iniciada muitas vezes, ela já tem um emprego, ela já tem um caminho para seguir. Só que mesmo assim, ela pode adoecer. Se existe essa janela, então, que é muita pressão, é uma transformação. A mulher muda de identidade, ela deixa, né, de ser uma mulher aí com, como diz, seguindo a vida dela para cuidar de outra vida, e aí ela se perde muitas vezes nisso, porque quem sou eu agora, né? Eu sou a mãe. E aí ela vai questionar coisas como a relação que ela teve com a mãe dela, a relação da infância dela, os traumas de vida dela, ela vai começar a pensar nisso. Imagina a mulher passando por todos esses questionamentos na fase da adolescência. Então é muito triste, né? É algo assim que a gente pensa assim, nossa, essa menina ela precisava muito de acolhimento e cuidado, e infelizmente, se ela vem de uma família desestruturada, ela não vai conseguir ter esse acolhimento. E aí ela sofre. Sim, sem dúvida, não tem esse apoio. E a gente falou também dessa questão, né, social,
Saiu uma pesquisa, inclusive, né, que para as famílias que integram a classe C, aquelas com renda familiar entre R$ 5.280 até R$ 13.000, o gasto estimado para se criar um filho até 18 anos é de R$ 480 mil. Essa é a média de 480 mil a 1.200.000. Na classe B, que é entre as famílias que ganham mais de R$ 13.000 a 26 mil, o gasto vai de 1.200.000, olha o nome, até 18 anos, até 2.400.000. Na classe A, né, passa dos 3.600.000, né, continua a subir. É muita coisa, né? Então, assim, mais uma forma para se pensar que é preciso ter esse planejamento, né? A gente fala, quando, né, você tem um filho, você quer dar uma estrutura melhor do que aquela que você teve, né? Você pensa em dar o melhor dentro da sua realidade. Sim, então, é uma coisa a se pensar, né? E tanto é que a gente está vendo as taxas de natalidade cada vez mais caindo, né? Pessoas que muitas vezes têm condição e não querendo ter filho, não querendo ter um só. Que é uma coisa que a gente falava também, né? Até pessoas da classe A, né? Eu só quero ter um filho, não quero passar do segundo. Tem outro fator também que contribui, se falando agora veio a memória, né? Que é a pressão e o estresse dessa mulher também para ser mãe nesse momento que ela está vivendo. E hoje, sim, tem muitas famílias que estão aí tentando ter filho e elas não conseguem porque é um momento da vida que é muito exigente para essa mulher, né? Que ela quer ter esse filho e ela não consegue ter esse filho, e ela sofre essa pressão. E eu vi uma pesquisa falando sobre o nível de estresse. O nível de estresse impacta, sim, essa questão da fertilidade da mulher, né? Então, as mulheres, elas estão aí no mercado de trabalho, elas estão ocupando muitas funções, elas estão, sim, vivendo uma fase de estresse que vai impactar na fertilidade. Sim, sim. E também nós vivemos numa sociedade que contraditório, né? Há essa cobrança, mas também não há as ferramentas, né? Os mecanismos, não dá apoio, né? A mulher, ela é mãe, ela, né, às vezes tem uma licença maternidade digna e tem muitas outras coisas, né? Mulheres que são demitidas depois de voltar de uma licença maternidade, essa cobrança, né? Não tem muitas vezes estrutura social, vai deixar numa creche, mas, né, não tem período integral, enfim, são muitas as variáveis, né? Sim. Por isso é importante pensar em planejar, porque quando você planeja, você olha o futuro. Olhando o futuro, você pode até, às vezes, não passar por isso, né? Às vezes está numa empresa que é amiga, né? Tem algumas empresas que têm ambientes que têm financeiramente composta a renda dessa mulher para pagar essa creche. Então, se a mulher planeja, ou essa família, o homem, né, planeja esse filho, ele vai prever de não passar por tantas coisas que um filho traz. Às vezes ele vai demandar muito dessa família, principalmente financeiramente, que foram os números que você trouxe. Se ela pensa antes, ela fala, não, deixa eu me organizar aqui, porque eu não quero passar por isso. Até quando tem filho, a mulher se questiona, será que eu quero retornar também para esse mercado de trabalho? Eu quero ficar com esse filho, né? São tantos questionamentos que faz com que a mulher fique, às vezes, perdida. Né? Sim, dentro disso tudo. Para isso ela precisa, né, de apoio, de um planejamento, de um planejamento. apoio. Você citou na questão, né, do planejamento, o homem é engraçado, e quando a gente fala em planejamento, a sobrecarga também ainda vai mais para a mulher, né? A mulher tem que administrar tudo isso na realidade. Na realidade, porque ela vai gestar, né? Geralmente ela gesta, o bebê chega para ela e toda a sociedade olha para a mulher quando ela está gestando. Só que ela não gesta sozinha. Para ela gestar tem que ter um homem de sexo masculino para poder existir esse filho. Porque sem o pai, sem um homem não existe, né, um filho hoje. Depende dele. Então é um casal, pode estar junto ou não. Um casal, ele vai formar uma família e eles juntos podem, né, garantir que essa criança tenha, assim, saúde mental, e até os dois, porque é importante para o desenvolvimento infantil a presença do pai e da mãe. E hoje, quantos filhos, né, quando você olha os índices, né, de filhos que não tem na certidão de nascimento o nome do pai, é altíssimo, e não é cobrado, né, essa ausência afetiva. Se o pai é ausente, hoje a sociedade não cobra tanto, mas se a mãe, né, vai trabalhar, se a mãe vai sair, se a mãe deixa esse filho com alguém, ela é muito mais cobrada. Quando você chega no lugar, alguém pergunta, com quem que você deixou seu filho? Eu não vejo perguntar para o pai, né? Com quem que você deixou seu filho? A mulher tem esse peso, infelizmente, porque é pesado para a gente. Sim. E é sempre muito mais comum, não vou dizer sempre, né? Mas é muito mais comum a discussão do planejamento familiar
dos métodos anticoncepcionais ficar na Com a roda de mulher, né? mulheres do que na roda dos homens. Verdade. Né? Os homens, eles, enfim, acho que também não, porque a gente não vai saber, mas não tem tanta preocupação. E eu acredito que muito provavelmente porque a gestação, a maternidade, a paternidade não interfere tanto na vida deles quanto interfere na da mulher, infelizmente. Porque isso deveria é ser igual. Social também, isso é né? meio que inerente à classe social. É democrático, né? Nesse sentido. Enfim, né? É uma situação que ainda isso, precisa né? ser. Então essas discussões ainda são muito femininas, isso é fato. Trazer o pai para esse lugar é muito importante, né? Até aqui a gente está aqui fazendo esse bate-papo, né? Convocar esses pais a pensarem, né, sobre a importância dele nesse planejamento, a importância dele nessa vida, né, dessa criança que vai estar nascendo. O pai tem, ele tem um papel, e um papel que quando tirado, né, é dolorido. E muitas vezes esse pai, quando olha para a estrutura, ele também não teve uma participação paterna. Então acaba repetindo, porque ele vai fazer e reproduz o que ele aprendeu. Sim, e aí as consequências, né, você como psicóloga sabe, são enormes para a vida toda, são né? Para a vida toda, porque o que acontece na infância, né, não fica na infância, a gente carrega até hoje. Sobretudo na primeira infância, né, até os 6, 7 anos de idade, né? É muito importante. Sim, marca a vida, né, como um todo, pode definir, né, relações, né, os traumas e tudo isso. E quando a gente gesta, a gente lembra, a gente começa a pensar. Então a mulher, quando é uma coisa linda também, né, pra gente, que a mulher, quando a gente gesta, quando a gente vai ter um filho, a gente tem a oportunidade de renascer, de reviver uma história, de lembrar, de curar. Então tem esse lado bom da maternidade, que é de se curar, de se ver. E se isso é feito antes de gestar, é melhor ainda para a mulher, porque aí ela não entra numa crise no momento que ela está gestando, e sim naquele antes ela vai se conhecendo, né? E aí o peso mais uma vez da mulher, né? A gente está aqui trazendo mais uma vez a mulher para olhar para o corpo dela, para olhar para a infância dela. E esse pai, se ele for para esse lugar, né? O casal ganha, todo mundo ganha quando os dois estão juntos. Sim, sem dúvida. Quer complementar? Não. Tá joia, então a gente vai para mais uma pausa. Não sai daí que voltamos já já. Estamos de volta com o Diálogos da Cidade. Hoje, falando sobre planejamento familiar, eu estou recebendo a Janaína Dias, que é psicóloga clínica e especialista em perinatalidade, e também a ginecologista e obstetra Estela Cupim. Bom, a gente falou um pouquinho no primeiro bloco sobre o planejamento familiar no SUS. Primeiramente, como que ele funciona assim, o passo a passo? A mulher, o homem, o casal, eles têm de ir até uma unidade básica de saúde mais próxima de casa e solicitar esse planejamento, e a partir daí vão ter encontros, entrevistas, enfim, esse é o caminho. Sim, quando o casal tem o interesse de um planejamento familiar para um método definitivo, que seriam eles a vasectomia ou a laqueadura, aí o casal deve procurar uma unidade básica de saúde. Geralmente tem uma consulta, ou às vezes é uma reunião em grupo, multiprofissional com a enfermagem, e depois passa para uma equipe, às vezes passa por psicólogo. Cada unidade se organiza de uma forma, mas sempre vai ter esse protocolo de algumas consultas, alguns encontros até definir sobre esse método definitivo. Porque métodos definitivos são irreversíveis. Sim. Então, tanto vasectomia quanto laqueadura são irreversíveis, e o casal tem que estar muito certo dessa escolha quando faz. Porém, os outros métodos, o DIU, o preservativo masculino e feminino, as pílulas orais, os injetáveis, todos são oferecidos pelo SUS, e aí os que são usados pela mulher, ela vai passar em consulta médica para ver qual a melhor indicação no caso dela. Se ela prefere uma pílula oral, se ela prefere um método injetável, de acordo com o estilo de vida, de acordo com o que ela achar mais fácil para ela, ou se ela prefere pôr um DIU, o SUS disponibiliza DIU de cobre. O DIU de cobre, ele é seguro,
né? Então, também, de acordo com a situação clínica dessa mulher, de padrão menstrual e outras coisas que vão ser avaliadas nessa consulta, ela coloca o DIU de cobre pelo SUS. Com o DIU de cobre, a mulher continua menstruando, né? Continua. O DIU de cobre é o DIU que dura 10 anos, em geral. Tem vários tipos de DIU de cobre, mas o clássico, ele dura 10 anos, ela continua menstruando. É interessante falar sobre as taxas de falha dos diversos métodos, porque tem um estudo muito clássico que define o índice de falha de cada método. E a vasectomia tem um índice de falha, sim, cirurgias também tem falha, corpo humano, né? E acontece às vezes de recanalizar e tal. A vasectomia é mais ou menos, se eu me lembro os números, 0,1% de chance de falha. A laqueadura, 0,5% de chance de falha. Como a gente estava dizendo agora mesmo, né? Que a discussão sobre planejamento familiar é muito da mulher, porém a vasectomia, que é uma cirurgia do homem, é muito mais segura, 5 vezes mais segura que uma laqueadura, né? Porém, se a gente vai falar sobre DIU, se essa mulher quer fazer um planejamento familiar, evitar uma gestação indesejada, independente da decisão do seu parceiro, o DIU de cobre tem uma falha estimada de 0,6%, que é muito próximo de 0,5%. Então, é praticamente igual, um pouquinho menos, enfim, na segurança, né? E aí também é feito esse controle, né? É feito ultrassons para ver se o DIU está fora do lugar, porque é uma coisa que pode acontecer, né? Mas também é feito esse controle, né? Assim que ela coloca, ela é acompanhada também por um tempo. Sim, esse acompanhamento ultrassonográfico, né, anual e tal, ele não é obrigatório, tá? Isso é importante a gente falar, porque se por acaso não for feito, mas essa paciente está totalmente assintomática, ou seja, não tem alteração, não tem dor, o sangramento menstrual dela está padrão, do jeito dela, tudo certo, não tem uma necessidade formal, acadêmica, de fazer esse ultrassom. Mas na prática, a gente sabe que é comum, muitos médicos preferem, por uma segurança, por uma tranquilidade da mulher, para ela falar, né? Enfim, de fazer esse exame anual. Entendeu? Essa ultrassom mesmo, essa ultrassonografia transvaginal para ver se o DIU está no lugar. Por que ele não garante? Porque ele está no lugar no dia do exame. Se ele vai estar no lugar no mês seguinte, eu não sei. Sim. Entendeu? Então é muito mais importante a mulher observar ela mesma, como eu disse, a menstruação, o padrão. Ela pode inclusive sentir o fio do DIU. O DIU fica com um fiozinho no fundo da vagina e a mulher tem acesso ao canal vaginal, ela pode sentir e ir acompanhando. Então, assim, tem muitas formas dela sentir se esse DIU tá ok ou não. O ultrassom, às vezes, geralmente é pedido, mas ele não é obrigatório. Entendi. Você falou da vasectomia com a laqueadura, né, que são cirurgias, não são tidas como irreversíveis e não há essa reversão no SUS também, mas tem gente que faz, né, em clínicas particulares, mas também não é garantido, né, pode ser que realmente é bem provável que a pessoa realmente não consiga ter mais filho, para deixar claro. Sim, sim. Quando se opta por uma vasectomia ou por uma laqueadura, tem que estar, pelo menos naquele momento, decidido por isso, né? Por método definitivo. Existe a recanalização da laqueadura, alguns médicos fazem, mas eu não é uma prática muito grande na minha prática. E com o avanço da fertilização in vitro, das clínicas de reprodução, mulheres que têm laqueadura e decidem ter uma nova gestação por qualquer motivo, muitas procuram a clínicas de reprodução para fertilização in vitro, entendeu? Agora, a vasectomia, a cirurgia do homem, é feita um pouco mais, eu também não vou te dizer o quanto isso é usual e os índices de sucesso, mas existe. Mas assim, não é feito pelo SUS, e não é comum de ser feito, e quando é feito, ninguém garante que vai ficar bom, que vai funcionar. E uma coisa que até a Janaína, né, comentava, a gente estava falando no intervalo, também de consulta, né, a gente falou das adolescentes, a adolescente ela tem direito ao sigilo, né,
muitas vezes, né, solicitar um método contraceptivo, alguma consulta. A gente falou, tem muitas famílias que não têm esse diálogo em casa por N motivos. A adolescente, ela pode solicitar, ela não precisa do responsável, da mãe, do pai, seja quem for o responsável, que dê esse suporte, que autorize. Ela pode ir lá. Isso ainda é um tabu, alguns profissionais não se sentem à vontade nesse assunto, mas isso é previsto pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que a adolescente tem direito à consulta médica com sigilo, a não ser que isso coloque a vida dele em risco, claro, mas para uso de uma escolha de anticoncepção, enfim, ela pode passar em consulta. E lembrando que o adolescente está numa fase de maturidade. Então, assim, para escolher esse método, né, se escolhe geralmente quando você vai ver, se escolhe a pílula, né? E muitas vezes esquece de tomar e acaba engravidando, né? É assim, né, o que eu fazia, o que eu faço quando eu tô nessa situação. Se a adolescente chega sozinha para mim, eu tento entender por que você não quer chamar sua mãe, vamos conversar com alguém, ou não é a mãe? Quem que é a pessoa que você confia? É uma irmã mais velha? É uma tia? Traz na próxima consulta, vamos conversar, entendeu? Trago o adulto junto, porque, enfim, tudo que é falado às claras é melhor. Sim. Mas às vezes aquela adolescente tem uma situação familiar tão complicada que ela não considera falar que vai escolher usar um método anticoncepcional, porque sei lá o quê, entendeu? E eu não vou deixar de acolher ela por causa disso? Não, não posso. Sim, não, sem dúvida. E aí a gente falando também, né, sobre adolescente, pegando esse gancho. Já falamos dos gastos. Queria falar com você, Janaína, porque quando a gente fala em gravidez, quando você tem um filho, né, você acaba, pelo menos nos primeiros anos, tendo de abdicar de algumas coisas, e às vezes até depois, né? Não que a mulher ela se anule, não é isso, mas ela tem de fazer certas escolhas, como tudo na vida, né? E pode gerar também muita frustração, né? Isso não só para pessoas da periferia, mas é assim, você de repente queria fazer um curso de graduação, mais jovem, não consegue, consequentemente, para arrumar algum emprego, e aí gerando essa frustração mesmo, né? Profissional, pessoal, né? A gente sabe que muitas vezes tem esse preconceito, muitas adolescentes que engravidam não têm o pai, né? Muitas vezes o pai nem assume, tem esse preconceito da sociedade também, né? Com a mulher que tem um filho e está sozinha, foi mãe solo, não está com o pai, ainda tem esse preconceito da sociedade, né? Sim, para essas mães, porque elas acabam ficando sozinhas, né? Elas não têm apoio, né? Elas tão jovens, e hoje em dia, se for pensar numa rede de apoio paga, muitas vezes financeiramente elas não têm condição, então nesses subempregos algumas, né, infelizmente levam o filho, nem pode, né, não, isso é algo que é crime, né, levar uma criança para o emprego, e muitas acabam fazendo isso e realmente elas, né, não é se anular, acredito que a melhor palavra não seria se anular, mas a adolescente ou a mulher, né, quando ela decide ter filho, ou não, né, às vezes ela é engravida, ela vai ter que fazer escolhas, e essas escolhas vão sim impactar no dia a dia dela. Para te dar um exemplo, eu posso te dar um exemplo meu, eu sou mãe, estou aqui, né, tenho uma filha e tive que contratar uma pessoa, porque eu não tenho parentes aqui em São José, para ficar com a minha filha para poder vir até aqui. Então, se eu não tenho uma rede de apoio, se eu não tenho condições de ter uma rede de apoio paga, eu não estaria aqui. Eu teria que ficar com a minha filha. E eu poderia me frustrar e ficar triste, porque eu gostaria sim de ter uma ascensão na minha carreira, né? A mulher quer crescer, né? Hoje em dia, muitas chefes de família são mulheres, e depende delas. Então, quando ela tem filho, essa escolha de com quem vai deixar o filho, onde vai deixar o filho, amamentar ou não amamentar, são tantas escolhas que ela vai começar a pensar que ela nem imaginava, para onde ela vai fazer viagens, né? Porque aí muda. Tudo era de uma forma quando a gente não tinha filhos. Depois que a gente tem filhos, a gente começa a incluir, né, eles dentro da tua rotina. Você não dependendo, vou escalar uma montanha e ter um bebê de 2 meses. A mulher não consegue. Ela até consegue, mas ela vai ter que ter outras coisas para ela conseguir escalar essa montanha. E o puerpério, né, que é a fase do pós-parto, que dura aí até 2 anos,
é um momento muito difícil, no sentido assim, de escolhas, de decisões, de como ela quer seguir. Então acaba Muitas que ela até se entram em frustra. depressão, né? Por isso, Muitas. nesse período O índice como um todo. é de 1 a cada 4 mulheres entra em depressão pós-parto, é alto. Sim. E até o primeiro ano, né, do bebê, a mulher pode sim desenvolver depressão pós-parto. Além disso, quando a gente fala aí de divórcios, né, até o primeiro ano é o maior índice de divórcios. Então acaba que essa mulher, geralmente, quando se divorcia, caminha para ela cuidar do filho, né? Diferente da classe social também, né? Diferente Quando da a gente classe fala social. de, né, depressão pós-parto, mesmo pessoas com estrutura, né, que têm uma Sim. vida financeiramente estável, muitas vezes relatam isso, né? Relata, e independente, né? Vou te dar outro exemplo. Eu, como psicóloga, perinatal, tive depressão pós-parto, sofri com isso. Então é algo assim que a gente não tem controle. É algo que, quando a gente fala de saúde mental, né, não tem como controlar. Sim, sem dúvida. Bom, infelizmente nosso tempo está chegando ao fim. Vocês gostariam de deixar alguma mensagem, né? Reforçar, você como médico ou ginecologista obstetra, deixar alguma mensagem para as pessoas, o quão é importante, né, reforçar esse planejamento. Ele é oferecido pelo SUS e a gente precisa, sim, dar valor, né, colocar como prioridade, né, porque a gente sabe que é uma questão de saúde pública que impacta o social também. Sim. Eu queria convidar as mulheres que não tenham medo ou vergonha de chegar numa UBS e escolher o método anticoncepcional que você deseja. O método pode ser ir lá na caixa de preservativos e pegar o seu preservativo e ir para casa. Né? Isso ainda também é uma barreira, né? Chegar e falar, eu quero pôr um DIU, mas eu não tenho filhos, isso não tem impeditivo para pôr DIU. Né? Então tem muitas coisas, né? Então as mulheres vamos pegar a frente e planejar a família de fato, né? Planejar mesmo, quando vai ter filhos, quando não vai ter. Isso é muito importante, isso influencia a vida toda. Sem dúvida. Janaína? O que eu deixaria, principalmente para as mulheres, né? Pensar nessa escolha tão antes de pensar nesse planejamento familiar, pensar na escolha desse parceiro, né? De quem vai ser a pessoa que vai estar com ela para seguir construindo essa família, independente se tem filho ou não, ela precisa sim escolher uma pessoa que vai caminhar de mão dada para ela caminhar para a felicidade, né? Porque quanto é bom, né, a gente ter uma pessoa do nosso lado, a gente seguir a vida, e se a gente olha para isso antes, né, antes de ter esse planejamento, já é um passo grande, porque muitas vezes quando você olha para trás, né, você olha essa estrutura, olha essa história dessa pessoa, olha o seu namoro, você às vezes fecha os olhos, e aí você não enxerga algo que você vai só enxergar depois que tem filho, e aí a mulher fica numa situação muitas vezes difícil. Muito obrigada, então, pela participação de vocês. Eu que agradeço o convite. Tenho certeza que vai servir para muita gente, muitas pessoas, né, vão estar esclarecidas. Obrigada mais uma vez. É isso, o Diálogos da Cidade fica por aqui. Vou reforçar, vocês podem nos acompanhar pelo youtube.com/câmara-sjc, inclusive este programa na íntegra, para quem pegou pela metade. A TV Câmara de São José dos Campos também está disponível no canal aberto 12.3. A gente volta a se encontrar na próxima semana. Até mais!